Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite ou boa madrugada, a gente não sabe a hora, né, que você está assistindo aqui a gente. Eu sou Isa Martins, sou escritora, professora do Isa Martins Entre Linhas e da Alquimia Literária. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou Mônica Seixas, da Alquimia Literária. Meu Instagram é @MônicaAugustaCS. Nós somos da Alquimia Literária e essa é a hora da escrita, uma conversa literária com quem escreve. Nosso Instagram é @alquimialiteraria.encontros. Hoje temos o prazer de receber aqui a escritora Elaine Araújo Brito. Elaine, faça sua apresentação para quem te conhece, que possa te conhecer um pouquinho mais, e para quem não te conhece, que possa te conhecer. Seja muito bem-vinda. Obrigada Isa, obrigada Mônica. Eu sou Elaine Araújo Brito, estou aqui no Rio de Janeiro. E olá para todo mundo que está assistindo a gente. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Eu sou escritora, sou revisora, sou leitora crítica, produtora editorial. Eu estou vivendo no mundo do livro, estou vivendo o meu sonho em forma de profissão agora, né? Há alguns anos. Então, é muito bom estar aqui, estou muito feliz de poder falar sobre Porque Éramos Nós, meu primeiro romance. Muito obrigada, A gente que Elaine. agradece você ter aceitado o nosso convite para estar aqui com a gente. E eu vou começar aqui, né, dizendo que estamos gravando essa entrevista no mês de abril. E tem uma data aqui no mês de abril que a Elaine vai nos ajudar a ter mais um desdobramento dessa delícia que é o amor. E o romance, Porque Éramos Nós, de Elaine, que é um livraço, aquele romance que a gente começa a ler e não consegue parar. Ele vai ser apresentado para vocês, não por nós só. Nós da Alquimia escolhemos trazer aqui a apresentação do romance, feito pela escritora e nossa querida Carla Guerson. Eu vou ler aqui a apresentação que ela fez para que as pessoas possam já entrar aqui no clima dessa entrevista sobre o Porquê Éramos Nós, com as palavras da Carla. Dizem que as histórias de amor se parecem, assim como as famílias felizes. Já disseram também que as cartas de amor são ridículas e talvez também sejam ridículas as histórias de amor. Ainda assim, insistimos. Gostamos de acompanhar um casal apaixonado, as reviravoltas. Gostamos de imaginar que um dia pode dar tudo certo. Às vezes acertamos, às vezes não. Curtimos as dúvidas, os medos, as expectativas. Testemunhamos extasiados um final feliz que nos enche os olhos de lágrimas ou a decepção de um amor perdido que nos aperta as vísceras. Poucas coisas são tão gostosas como uma boa história de amor. E é isso que você vai encontrar neste livro. Elaine domina a linguagem e sabe nos envolver na sua narrativa. Ela traz personagens complexos, verossímeis e falhos. Personagens que conhecem sua ambiguidade e não têm medo de expô-la. Personagens que, assim como nós, estão vivos. Erram, se arrependem, fazem as escolhas duvidosas. Talvez por isso seja quase impossível não se identificar com eles. Talvez por isso
Gustavo e Júlia pareçam um casal que conhecemos. Poderiam ser nossos amigos, nossos vizinhos, nossos parentes. Poderiam ser nós mesmos. Durante a leitura deste livro, me emocionei de formas diferentes. Em muitos momentos, verti lágrimas, em outros, sorri de canto de boca. Em alguns, me angustiei. Sofri, me envolvi, torci para que este amor desse certo. E me lembrei, afinal, que tinha razão o poeta. Só as criaturas que nunca escreveram cartas de amor é que são ridículas. Carla Guerson. Maravilhosa! Muito bom. Muito. E aí, Elaine, depois dessa apresentação, que efetivamente faz jus ao que a gente encontra no seu romance, a gente pergunta: desde quando você gosta de escrever? Ou, como a gente costuma brincar aqui, quando foi que o bichinho da escrita te mordeu? Olha, desde muito cedo. Primeiro, que coisa gostosa ler, ouvir você ler essa apresentação da Carla, né? Carla, idealizadora do Coletivo Escreviventes, escritora de mão cheia, minha amiga, fez betagem desse livro e me presenteou com essa apresentação maravilhosa. Eu sempre fico emocionada de escutar. Então, eu escrevo ali mais ou menos desde os 10, 11, 12 anos. A primeira lembrança que eu tenho, até publiquei sobre isso outro dia, que eu me lembro de escrever uma redação de aniversário do inspetor da escola, eu tinha 10 anos. Me lembrei disso assim, meio do nada, e fiz um post sobre isso, porque foi uma lembrança muito gostosa. Então, eu já tinha ali uma famazinha, a professora de redação, de escrever direitinho. E escrevia diários, eu tinha muitos diários, eu escrevia historinhas. Claro que isso era um exercício que na época eu não sabia, né? Então, eu segui pela vida toda escrevendo. Eu não me lembro de nenhuma fase da minha vida depois disso em que eu não tenha escrito alguma coisa. Poucos desses diários sobreviveram. Eu tenho um caderno que a minha mãe guardou, que eu escrevia poemas com 16 anos. Eram poemas muito ruins, mas está guardado com carinho. E alguns contos, algumas coisas assim que eu já ia, né, exercitando, já ia produzindo. Então eu não me lembro de ter decidido escrever. Parece que era assim alguma coisa só que vinha. Eu tinha uma necessidade de escrever e essa necessidade me acompanhou a vida toda. Publicar foi muito recentemente. Publicar foi em 2021, naquele contexto ali da pandemia, eu resolvi reunir ali alguns escritos que eu tinha, algumas coisas que estavam engavetadas mais recentemente, já na fase adulta. Reescrevi bastante e acabei fazendo um livro, foi o Mero Acaso, meu primeiro livro de contos, um livro curtinho, tem 100 páginas, mas foi assim, foi quando eu carimbei o passaporte, né? Agora eu sou escritora. Mas, na verdade, eu já era, porque escritora é quem escreve, né? Eu só não era publicada. Então, foi isso, assim, eu não sei em que momento eu decidi, mas a escrita sempre me acompanhou. E certamente vou fazer isso até o último suspiro. Que lindo ouvir isso, Elaine. E aí, tira uma curiosidade nossa, eu acho que tanto o escritor como o leitor tem essa curiosidade. Como é escrever para você no dia a dia, Elaine? Olha, Mônica, escrever sem aquela, vamos dizer assim, obrigação, talvez não seja a palavra, mas sem estar produzindo alguma coisa. Eu tenho que escrever um conto, eu tenho que desenvolver um tema, sem ser isso, né? Algo que eu sente para fazer, eu vou escrever sobre esse tema, vou escrever para este veículo, eu escrevo para revista, por exemplo, então às vezes a gente pega o tema da revista e aí demanda um planejamento. Mas escrever, que eu brinco, que é para me contar o mundo, todo dia.
todo dia que eu vejo uma notícia, todo dia que eu vejo alguma coisa que me acontece, alguma coisa que eu preciso botar para fora, é no papel. Então, eu brinco que eu me conto o mundo escrevendo, eu me entendo através da escrita. Então, eu não sei se é uma válvula de escape, se é uma espécie de terapia, o que é, eu nunca investiguei, mas eu sei que quando sai de mim, fica mais fácil. Então, eu acabo rascunhando alguma coisa. Eu tenho um caderninho aqui perto de mim que tem um monte de frases soltas. E eu tenho vários deles. Às vezes essas frases viram ideias para contos, para histórias e tal. Porque isso aqui dá para eu desenvolver, eu vou lá e cato. Mas, na verdade, esse caderninho, esses papéis que ficam perto de mim, são para, de vez em quando, desaguar mesmo, sabe? E é isso, é uma coisa estranha, né? Mas todo escritor tem um parafuso a menos, gente. Então, a gente se encontra, assim, dessa maneira. É interessante você falar isso, Elaine, porque assim, a gente tem como público muitas mulheres, né, que estão se descobrindo escritoras recentemente. Sim. E aí, quando a gente olha aqui, né, um romance robusto, ele tem aqui, para quem, né, vou lá, última página, 367 páginas, né? E pode assustar, porque se você ainda não escreveu um romance, você pensa, como fazer algo, né, com 367 páginas? E aí, esse processo de como acontece, como nasce um livro, né, seja um romance ou um conto, é muito interessante de compartilhar, porque muitas mulheres já escrevem nesse ponto que você está falando do dia a dia, desse mundo que atravessa, dessas questões que nos incomodam a todos os seres humanos, mas não transformam depois isso, né, num processo literário, num processo de escrita e na publicação. Então, você colocou aqui um ponto que é muito importante para a gente compartilhar com quem está aí nessa trajetória de escrita, que o escritor é aquele, né, que escritor é quem escreve, né, ser publicado é um outro momento. Então, maravilhoso você ter já colocado, porque às vezes há um distanciamento de quem lê, de quem te lê, e fala, nossa, mas eu não sou escritora porque eu não escrevi, né, um romance. Então, eu vou aproveitar agora que a gente já está falando aí, entendendo esse teu processo, sejam vários caderninhos, né? Tem gente que também tem o eletrônico. Você já respondeu um pouquinho para a gente como é que é o dia a dia. E a gente quer saber agora do porquê éramos nós. E eu vou já perguntar por que esse título. Como que ele nasceu? Veio antes, depois? Conta tudinho pra gente, sem dar o spoiler possível. Pois é. Então, esse romance, ele levou bastante tempo para ficar pronto. Justamente por esse ponto que você tocou. Assim, a gente é ensinado que precisa ganhar vida, né? Então, escrever não ganha vida. Então, eu estudei outra coisa, eu fui trabalhar outra coisa e tal, mesmo sempre tendo escrito, aquilo para mim era, eu vou escrever aqui para mim. Publicar era uma coisa muito distante, deixar alguém ler era uma coisa muito distante para mim, era aquela coisa assim, meu Deus, se não gostarem, né? Até a gente se libertar disso, nós mulheres principalmente temos muito isso, né? Eu ouço essas histórias todos os dias, eu trabalho com muita gente, hoje eu trabalho em editora, e tenho coletivo, então eu lido com muita gente todos os dias e sempre ouço isso. Mas eu demorei, mas eu tinha que pensar duas vezes, Então a gente tem essas amarras, né, que um dia elas, graças a Deus, caem. Um dia elas caem. E eu comecei a escrever o Porque Éramos Nós, que não se chamava Porque Éramos Nós, em 2016. E ele só foi publicado agora, em 2023. Ele ficou pronto em 2022. Então, você vê, da primeira linha ao ponto final, que nem é essa a ordem, porque eu começo pelo final, eu começo tudo pelo final, é outra maluquice. Eu começo todas as minhas histórias pelo final. É como se eu precisasse saber para onde eu estou indo. Então, se eu não tiver o final, eu não consigo ir.
É um negócio meio estranho também. Tudo começa pelo final. Então, do final dele até eu escrever o início, juntar, levou 6 anos. Ele ficou muito tempo engavetado, esperando, marinando até eu terminar. E ele se chamava Porque Era Ela, Porque Era Eu, que é uma música do Chico Buarque. Eu sou muito... É o título de uma música do Chico Buarque, né? Eu sou muito fã do Chico. As músicas dele permeiam esse livro em alguns momentos, tem epígrafe dele, e ele me acompanhou muitas vezes. E aí, quando eu não estava procurando um título de música, mas ele está sempre presente na minha playlist, um dia eu falei, olha, essa música combina bastante. E aí, coloquei como título provisório. Foi a Michele Fernandes, que é minha leitora crítica e editora da Contos de Sansara, revista literária. Quando ela leu, ela falou assim, Elaine, esse título aqui não está combinando muito bem, porque ele é um livro escrito em primeira pessoa com 2 pontos de vista. E o título dá um ponto de vista só, né? Porque era ela, porque era eu. Então não está combinando muito bem, não. Vamos pensar melhor nesse título aqui. Eu me debrucei de novo sobre o texto, isso já foi bem no finalzinho. E o Porque Éramos Nós veio assim, tipo, no vento, né? E tem uma brincadeirinha ali de nós para desatar, porque, né, é uma história com muitos nós para desatar, e do Porque Éramos Nós também, porque em algum momento ali os personagens se perguntam por que eles estão fazendo isso, por que, né, eles se meteram nessa confusão tão grande, e foi porque eram eles, tinham que ser eles. Então tem um pouco ali da brincadeirinha com os nós e um pouco também do romântico, né? Porque, enfim, feitos um para o outro. E aí a minha leitora crítica gostou, outras pessoas que foram lendo também gostaram, e eu decidi que seria esse o nome, acho que combinou bastante. Pois é, e eu também gostei, Elaine, porque Éramos Nós é um nome que já vai cativando a gente para a leitura, né, do livro. E aí você falou um pouquinho do título, um pouquinho da história do romance, aproveitando esse mês, né, como Isa falou, vai ser comemorado o Dia do Amor. Como é para você e quais os desafios sobre escrever sobre o amor? Olha, eu sempre escrevo sobre amor. Eu escrevo muito sobre amor. Eu só não escrevo sobre conto de fadas. Sabe, aquelas relações humanas enfeitadinhas de perfeição, eu não tenho. Esse é meu primeiro romance, né? Até então eu escrevia contos, eu tenho 2 livros de contos, escrevo bastante, mas eles não têm historinhas perfeitas, eles não têm pessoas perfeitas, eles não têm aqueles personagens de comédia romântica. Isso realmente eu não tenho. Eu gosto de escrever sobre gente, que é até o que tem na apresentação, né? O que a Carla diz na apresentação, que são pessoas que podem estar do nosso lado do metrô. Pode ser seu vizinho, sua prima, pode ser você. Eu gosto de escrever sobre gente com aquele toque mesmo de vida real. Então, o desafio de escrever sobre o amor, eu acho que é justamente sobre isso, porque a vida é complicada, né? Amar é complicado, a relação com outra pessoa é complicada. Nunca é assim tudo bonitinho, fofinho, felizes para sempre, né? Se relacionar com outra pessoa é sempre complicado. Mas me fascina. Histórias de gente me fascinam. Então, eu gosto muito. Claro que eu esbarro naquelas pessoas que querem bancar as duronas, assim, história de amor, não gosto. Vai gostar, vem cá, vem ler que você vai gostar. Porque eu escrevo para te provocar, para te cutucar, para mexer com conceitos estabelecidos, com imagens sagradas. Esse livro tem essa, né? Claro, a minha opinião é suspeita, mas assim, eu tenho uma mãe que abandona uma criança, eu tenho uma dupla traição, eu tenho uma mãe narcisista, eu tenho personagens metendo os pés pelas mãos e mexendo com promessas que eram para ser eternas e de repente elas são deixadas de lado. Então, isso é vida, né? Isso acontece. Lembrei agora aqui que eu tenho uma frase, eu sou muito fã de Gabriel Garcia Marques,
E tem uma frase dele que eu ouvi numa entrevista, que está, inclusive, no documentário que existe sobre ele, que eu já assisti várias vezes, que ele fala assim: por mais que eu disfarce, todas as minhas histórias são sobre amor. Eu acho que eu estou nessa. De vez em quando eu disfarço, mas eu sempre vou escrever sobre amor, que eu acho muito bom. Continue escrevendo sobre o amor. A gente, às vezes, lá no Clube de Escrita, né, Mônica, a gente fala, gente, quantas histórias de amor a gente já tem no mundo e como que a gente fica feliz de ler uma boa história de amor. E a forma como você constrói, né, o Porque Éramos Nós, só para dizer que estava conversando com Mônica, né, que eu anoto, né, eu risco no livro, e eu fiquei querendo riscar, mas o meu filho fala assim, mas você risca tudo, fica tudo, eu estou tentando não riscar. Aí agora, ao invés de, não estou riscando lá no meio, mas olha aqui, eu não consigo ir aqui atrás, eu preciso fazer as minhas intervenções, né? E aí eu já tinha me perguntado, olha que eu coloquei aqui lá atrás quando eu começo, né? Que há uma ambiguidade no título, né? Eu queria saber se foi proposital, que é maravilhoso a gente conhecer o autor, a autora, a escritora, porque eu queria saber se esse nós era do casal, e aí, claro que eu não tinha ainda, né, desenvolvido, lido absolutamente tudo, entendo, e aí eu vou aproveitar esse gancho do título, a complexidade dos personagens que você colocou aqui, para a gente, né, compartilhar aí com quem vai assistir essa entrevista, conhecer um pouquinho. Diz pra gente em que momento da narrativa, da trama, você se sentiu assim, um nó. Aqui tem um nó que eu vou ter que desatar. E aí, tanto perceba que a ambiguidade da minha pergunta, assim como você coloca pra gente, tanto no desafio da escrita quanto no desafio humano, porque você não traz, né, personagens hipócritas, perfeitinhos, são seres humanos vivendo as suas contradições. E essa é uma coisa que a gente entra no romance e sai pensando muitas camadas da humanidade do que é amar. Então, Sim. vou reformular. Quais são os nós que você encontrou e que você agora quer compartilhar aqui com a gente do livro? Eu acho que o primeiro nó dessa história é justamente porque eles são casados com outras pessoas, né? Daí a gente já tem um choque, porque não que a traição seja um choque, né? Muitos livros, há muitas histórias sobre isso, mas a maneira como ela se desenvolve, porque não é um caso, não é uma pulada de cerca, é um amor que nasce sem hora e sem lugar. Eles se encontram da maneira mais banal do mundo. Vou tentar dar pouco spoiler. Isso é horrível isso. Eles se encontram da maneira mais banal do mundo. As filhas estudam na mesma escola e eles estão no portão deixando as meninas. Então, o Gustavo, ele dá uma flertada com a Júlia. A Júlia é uma mulher bonita, chama atenção e tal. E ele dá uma flertadinha com ela. Mas ela não dá nenhuma bola para ele. Ela é uma mulher muito séria, ela é uma mulher que está em outro momento da vida dela. Mas esse flertezinho inicial, que ele só olha para ela como, né, qualquer um de nós pode olhar uma pessoa bonita na rua. Podia ficar por ali mesmo, mas acontecem outras coisas, eles se encontram de uma outra maneira, eles começam a conversar, eles descobrem coisas em comum, e até então, um não está assim, vou paquerar, né? Não é isso que acontece. É a vida acontecendo, e eles vão descobrindo que, olha, eles são compatíveis, eles não são semelhantes, eles são até bastante diferentes, mas eles se interessam pelo que o outro é. Então, o primeiro nó, acho que é esse aí. Isso não podia acontecer. A sociedade, a religião, a moral, nos ensinam que se você é casada, se você é casado, você não tem que se interessar por outra pessoa, por mais interessante que a conversa dela seja. Né? Não é assim que funciona.
E aí uma amizade nasce ali, e essa amizade nunca é só uma amizade, nunca foi só uma amizade, mas eles tentam travestir isso de algo lícito. Então aí tem um segundo nó, que a gente está fingindo que é amigo. Não é? E aí as coisas vão acontecendo, porque assim, além dessa relação nascendo ali meio sem querer, querendo, eles têm histórias pregressas muito complicadas. Né? A Júlia foi uma criança abandonada, foi uma criança negligenciada, ela foi criada, né? Ela é de classe média alta, ela foi criada com dinheiro, sem atenção, sem carinho, ela foi rebelde, ela se casa com um homem mais velho para afrontar o pai, estou dando um monte de spoiler. Mas são os nós dela, porque isso tudo vai explicar o comportamento da Júlia lá na frente, porque ela tem muitos nós para desatar com ela, que ela joga para dentro. O Gustavo também tem os nós dele. O Gustavo foi pai muito cedo, por descuido, se casou, não vive bem. Tem uma série de questões ali naquele casamento que é baseado numa indiferença muito grande. Só que ele é o primeiro a querer chutar o pau da barraca, né? É homem. E eu detesto os estereótipos, mas nesse caso, assim, é inevitável a gente ter essa visão, né, de que o Gustavo é o primeiro a querer jogar para o alto, porque é mais fácil, entre aspas, para o homem, né? A Júlia tem outras responsabilidades, tem uma filha pequena, tem os traumas dela e tal. E aí eu tenho uma amiga fez uma resenha muito legal, que eu tenho várias, esse livro só me traz alegrias, mas uma resenha muito carinhosa e que ela me deu uma visão que eu achei sensacional, que ela fala assim: o Gustavo é o cara que levanta e sai com o chinelo trocado, tropeçando no escuro, arrastando os móveis. A Júlia é a pessoa que sai tateando até encontrar um interruptor. Eu achei essa imagem sensacional, porque eles são assim. Eles são assim. Então, é um casal cheio de coisas para resolver, e no entorno deles também tem muita coisa para resolver. Então, tem muitos nós para desatar. E aí, não sei se eles conseguem. Será que eles conseguem desatar? Tem que ler para saber. Elaine, é a literatura, né? Trazendo a vida, né? Como ela é, né? Eu gosto muito. Somos assim, cheios de nós, né? Cheios de questões. E aí, se você me permite, posso ler um trechinho? Ai, por favor, amo. Eu sou como Isa, só que eu gosto de usar, ó. Aí vou marcando. Que lindo. Então vamos lá. Um trechinho que eu visualizei a cena, coração bateu, dei um risinho de canto de boca, como Carla colocou lá na apresentação. É assim. No final do almoço, eu o vi primeiro, através das amplas janelas que davam para a rua, de pouco movimento, de costas para mim, com ombros relaxados e as mãos nos bolsos de uma calça social. Ele conversava com uma mulher e o assunto parecia importante. Meu coração acelerou. Papai foi cumprimentar um conhecido numa mesa adiante e eu fiquei pregada no chão, atrapalhando a passagem. Gustavo se virou a tempo de me flagrar. Ai, meu coração acelerou junto com Júlia. É isso. E como você mesmo falou, Elaine, é vida, isso é vida, né? Aí agora, Elaine, diz pra gente se tem alguma parte do texto, final, início. Você disse que vai lá no final primeiro, né? Escreve primeiro, tem que visualizar, né, para onde foi a história. Sim. Primeiro. Sim. Tem alguma parte do livro que tenha sido emocionalmente difícil de escrever? Olha, tem algumas eu tenho assim como preferidas. E essa cena que você acabou de ler, ela acontece num restaurante no centro do Rio, tá? Porque eu também tenho os lugares por onde eles passam, são lugares reais. Adoro! Eu também.
Zona Sul, ela trabalha na Avenida Rio Branco, eles moram... Eu passei muito por centro e Zona Sul, né, onde eu moro, enfim, não que precisasse ser onde eu moro, mas eu trabalhei muitos anos no centro da cidade, eu moro na Zona Sul, e aí alguns lugares eu fui visualizando, sabe? Eu fui aos locais para visualizar, então é muito gostoso também ouvir você ler e visualizar o restaurante, porque ele existe. Mais cenas, eu tenho algumas cenas que eu tenho assim de estimação, porque eu sofro junto com os personagens. Eu tenho raiva deles às vezes, eu choro com eles, e tem aquela coisa assim que eu acho que quase todo mundo tem, né? A gente que escreve. A história chega a um ponto em que ela vai se escrevendo sozinha, né? Os personagens vão escolhendo os seus destinos e você só tem o trabalho de passar para o papel. Então, às vezes a gente se emociona, porque ela está indo, ele está indo, então ganhando vida, né? Então, eu tenho algumas de estimação. Por exemplo, a primeira vez que a Júlia fala sobre o abandono da mãe, é uma catarse ali, eu gosto muito dessa cena, sofri muito com ela. Quando a Alice, a filha dela, que é a criança que ela protege insanamente, ela tem muito medo de decepcionar a Alice, e no meio de uma briga, quando o João, que é o marido da Júlia, está saindo de casa, a Alice diz que vai com ele, e aí a Júlia sente que está sendo castigada por tudo que ela fez. É uma cena forte para mim. E tem uma outra da Raquel. A Raquel é a esposa do Gustavo, é a mulher traída. E a Raquel, embora seja uma personagem coadjuvante, porque o cerne da história não é esse, né? Não é falar das pessoas que foram traídas, mas de como eles estão lidando com aquela situação toda. A Raquel, ela é uma personagem que eu gosto muito. Eu acho ela muito complexa, eu acho ela muito... Ela podia ser uma vítima e podia ser uma vilã, dependendo de quem olha, ela pode ser uma coisa ou outra. Eu não acho que ela é uma coisa nem outra, eu acho que a Raquel sucumbiu às expectativas de outras pessoas, e a gente com certeza conhece, pelo menos uma pessoa assim, a gente já conheceu na vida, alguém que só foi se rendendo às expectativas. E aí ela foi indo e ela foi vivendo naquela apatia, naquele rancor contra o mundo. Eu vejo a Raquel muito assim. E tem uma cena que, quando finalmente ela desabafa para o Gustavo, essa cena foi muito forte para mim. Eu escrevi essa cena de uma vez, eu me lembro bem quando eu escrevi, e que eu pensei assim, eu tenho que dar voz à Raquel. A Raquel merece dizer o que ela pensa para o Gustavo. Então foi meio que assim... Você vai me ouvir agora. E eu tenho um xodó grande com essa cena, e eu gosto muito da Raquel. A Raquel ela é aquela amiga, eu penso na Raquel como aquela amiga que a gente quer pegar pelos ombros e sacudir de vez em quando. Ou no espelho, né? A gente pode olhar no espelho também, em algum momento da vida, e falar, acorda aí. É isso. E você trazendo aqui para a gente a questão dos personagens. Eu também achei a Raquel muito forte. Fiquei com uma raiva dela. Essa mulher não reage, né? Porque todos os personagens nos tocam nas nossas questões mais vulneráveis, né? O quanto que você está vendo ali alguém sofreu, será que ela está... E essa ambiguidade que você colocou dela, se ela é vítima ou não, né? Está muito bem construída, a gente realmente fica muito atravessada, muito impressionada com todos eles. E a Raquel não deixa de ser essa mulher que a gente se enxerga e ao mesmo tempo quer se distanciar o tempo todo. Eu imagino, inclusive, que as mulheres que têm um relacionamento durante muito tempo. E, por hora, eu fiquei da onde essa Elaine tirou esses personagens tão, marcantes. É claro que a gente não está pedindo aqui endereço, não, imagina, brincadeira. Porque a gente se reconhece tanto, né? E aí, queria perguntar para você, fazer aqui uma provocação,
porque não sei o que as suas leitoras falam, e aí você compartilha aí um pouquinho com a gente, que o Gustavo, né, fazendo aqui a contraposição, né, a Raquel é a esposa do Gustavo, e o Gustavo é um fofo. A gente compreende que a Raquel quer ele ali do lado, amarrado para sempre, né? Então, assim, eu estou dizendo a ambiguidade de que a gente sabe que o coração dele, né, tá com a Júlia, ele tá fisicamente, e aí achei, assim, algumas surpresas que ele faz, né, para a gente enquanto leitoras, né, essa fidelidade a esse amor a Júlia, né, essa intensidade. E aí eu queria saber o que você falasse um pouquinho mais, gente, quem for ler o livro, prepare-se para conhecer o Gustavo. Que realmente toca a gente, né? Porque é de uma sensibilidade pouco vista na construção de um personagem masculino, principalmente quando a gente está falando de um caso de amor que envolve traição, né? E aí fala um pouquinho do Gustavo para gente, o que você puder falar, a gente quer saber. Esse livro tem muitas inspirações reais. Eu não reproduzi pessoas que eu conheço, mas algumas histórias eu tomei a liberdade poética. A própria história da Júlia é uma inspiração real, de uma pessoa muito próxima a mim. A questão do abandono, da mãe que nunca voltou, tudo mais. O Gustavo também tem inspirações reais. Claro que, de novo, eu não transcrevi histórias, mas eu me inspirei em algumas situações e observações. E eu quis mesmo construir um personagem masculino muito próximo de uma realidade, mas um cara legal. O Gustavo tem muitos erros, ele faz muita besteira, ele mete os pés pelas mãos mais uma vez, mas ele é um homem muito apaixonado e ele sai de uma vida em que ele era apático, né? Ele estava ali só vivendo, ele estava ali só se submetendo ao que ele tinha, para dar uma virada completa, e agora ele é um homem apaixonado e ele está disposto a tudo e ele não quer saber de mais nada, né? Ele faz o que a Júlia quiser. E o interessante, assim, eu estou me lembrando aqui agora dos feedbacks, o Gustavo costuma ser uma unanimidade, todo mundo gosta do Gustavo. E eu já recebi críticas muito pesadas a Júlia. E eu acho isso muito legal, eu acho isso interessantíssimo, porque isso também é um retrato da nossa sociedade. O Gustavo é o cara apaixonado, a Júlia é a mulher adúltera. Eu acho sensacional, porque além de... Claro, é literatura de entretenimento, eu não tenho não levantei bandeiras, não tenho nenhuma pretensão de fazer disso um estudo social. Mas quando a gente conversa com as pessoas, é legal quando a gente vê... É legal nesse sentido, né, da gente... O livro trazer esse tipo de reflexão. De como a personagem Júlia, que é casada e trai o marido, já me fizeram críticas a ela, o comportamento dela, o que ela podia ter deixado o marido, ela ficou com os dois, eu não sei o quê. Ao Gustavo, que é homem, é casado, e também ficava com duas. E o Gustavo é um cara apaixonado. Eu acho isso muito, muito interessante. E dá espaço para muita conversa, dá espaço para a gente, né, trazer isso mesmo. Não que a literatura não tem nenhuma obrigação, mas é interessante conversar a respeito. Então, eu quis mesmo fazer um cara legal, um cara apaixonado, não um cara certinho, que ele não é, não um cara que não comete erros, que ele comete um monte. E a Júlia, ela é uma mulher forte, ela é uma mulher dona do seu nariz, mas ela também é uma mulher muito apaixonada. Então, ela também comete erros, ela também toma decisões equivocadas, ela mente, ela trai. E no final, não sei o que acontece, não posso contar. Adoro. Elaine, você disse aqui para gente já em alguns momentos, né? Isso está bem presente. Você tem inspiração nas pessoas, né? Na vida, né? Nas pessoas reais, né? Mas em livro, tem algum livro ou livros que tenham te inspirado, que você gostaria de deixar aqui como dica para quem está aqui nos assistindo?
Olha, eu sempre li muito, Mônica, eu sempre li muito, muito. Desde criança, eu sou uma leitora muito voraz. E aí eu poderia ter, assim, uma lista enorme de livros preferidos. Dos mais clássicos, dos mais cânones, vamos dizer assim, eu sou muito fã de Clarice Lispector, muito. Acho que eu já li tudo dela. Sou muito fã de Gabriel Garcia Marques, de Lígia Fagundes Telles, de Machado de Assis. A ambiguidade de Machado me fascina demais. O meu livro preferido de Machado é Helena, porque eu acho sensacional aquilo ali que ele fez, de a gente passar o tempo todo achando que eles são irmãos, são apaixonados. É maravilhoso. Eu gosto muito desse jogo, né? Mas será? E então eu teria uma lista considerável. Leitores, autores contemporâneos também, que eu leio muito, muitos que já se tornaram amigos, então é muito gostoso ver esse desenvolvimento, Mas eu vou ficar aqui no seguro, até porque esse livro me acompanhou durante o desenvolvimento também, que é O Amor nos Tempos do Cólera, do Gabriel Garcia Marques. Eu já reli esse livro algumas vezes e ele me acompanhou durante o processo de Porque Éramos Nós. As histórias não têm nenhuma semelhança, não, né? Não tem nenhuma, mas também é um caso de amor que sobreviveu, O Amor nos Tempos do Cólera, né? E ele além de ser lindíssimo, muito bem escrito, muito envolvente, é um livro grande que a gente também não vê passar. Também é uma história de amor que sobreviveu ao tempo, à vida, aos percalços, e me fascina demais. Especialmente essa história. Eu gosto de tudo que o Gabo escreve, mas esse me acompanha há muitos anos. Então, deixo esse como uma excelente história de amor que sobrevive. Olha a intimidade de quem é fã. Eu gosto de tudo que o Gabo escreve. A gente vê que é fã quando, né, já usa. É fantástica a sua indicação. E fiquei aqui pensando, né, quando você disse assim, é curioso como que as leitoras falam sempre, né, muito admiradas do Gustavo, ele tem uma aceitação, e a Júlia é a crítica, né, recebe a crítica. O que tem, a gente pode, me veio logo à mente aquela frase, né, da Noemi Jaffe, que a literatura tem que perturbar o leitor. Né? E aí acho que se nesse sentido, esse é um momento em que perturba mesmo, porque você coloca todo mundo ali no mesmo, né? Com os mesmos enfrentamentos, com as mesmas contradições sociais, né? E aí colocando sociais, sem entrar nessas de quem está certo, quem está errado, é o leitor que vai construir isso, você não dá essas, né? Esses caminhos para a gente, mas perturba, porque é exatamente o que você vai sendo provocado. E aí, você trazendo essa coisa do personagem mais as suas leituras, a pergunta que a gente quer saber enquanto escritoras, enquanto leitoras, se você já travou aquela travada, né? Se aconteceu no Porque Éramos Nós, conta pra gente se aconteceu aqui, como que você resolveu, ou se não aconteceu, né? Nessa história de amor, ela veio, fluiu, né, do ponto final. Adorei você dizer pra gente, olha, eu começo pelo final, vai ter um montão de gente se reconhecendo aí, né, Mônica? Para poder desenvolver. Se você se travou, conta pra gente como é que você faz para pegar esse fio condutor de novo da tua escrita. Travei mais de uma vez, querida. Nossa, porque é uma narrativa muito longa, né? E eu levei muitos anos. Eu não levei esses anos todos, de 2016 a 2022, escrevendo. Não, ele ficou engavetado, pelo menos metade desse tempo ele ficou engavetado, descansando. E aí eu retornei para ele no final de 2021, e em 2022 ele estava pronto. Com leitura crítica, com revisão, com aquela coisa toda. Mas a reescrita dele eu terminei em 2021. Eu reescrevo muito. E eu acho que esse é o segredo, se é que tem segredo, né? Porque
quando eu escrevi, ele veio, né? Comecei ele pelo final, sabia como queria que terminasse e vim juntando, levei alguns meses e tal até finalizar. E aí começa a parte de reescrita. Essa parte de reescrita é o que é o grande, vamos dizer assim, X da questão. Porque você vê, nossa, essa cena não está muito boa, isso aqui não encaixou muito bem, isso aqui pode ser melhor, aí começa o problema. Então, travei várias vezes. Aí o que eu sempre faço é deixo descansar. Até em pontos curtos, às vezes, eu travo. Não é sempre que sai de uma vez. Quando sai de uma vez é maravilhoso, né? Foi. Mas não, essa bênção aparece poucas vezes. Quando trava, quando a gente não sabe bem para onde vai, como não gostou muito dessa conexão aqui com ali, isso aqui não está soando bem, eu descanso. Porque eu acho que se forçar, vai acabar saindo muito bom, e aí eu vou ter que um retrabalho, deixa aqui. Vou fazer outra coisa, vou escrever outra coisa, ou enfim, vou tocar a vida e vou voltar para ele quando tiver que voltar. Às vezes volta 2 dias depois, às vezes volta 2 meses depois. O tempo também é muito relativo. Vai depender de quando você entrou naquela história novamente. Porque é outra doideira, né? Eu entro na história, eu faço playlist, eu vejo filmes que têm a ver, eu canto no banheiro, eu leio em voz alta demais, eu interpreto personagem, eu converso com o personagem. Eu tanto fiz a Júlia conversando com o Gustavo, quanto o contrário, para ver se aquilo soava, entendeu? O pessoal da minha casa já está tudo acostumado. Quando me escuta falando sozinha, pode deixar quieto que eu estou escrevendo, eu estou lapidando a história. Então, tudo vale para a gente encontrar o melhor processo, né, de criar e de ficar satisfeita com o que está criando. Eu tenho um carinho muito grande por esse livro, porque ele nasceu quando tinha que nascer, e eu fiquei muito satisfeita com o resultado dele. Então, acho que isso vale demais. E aí, quando as outras pessoas vão lendo, vão gostando, vão me contando, aí é tudo de mais maravilhoso, né? Mas acho que o primeiro ponto ganho foi que eu peguei e falei, cara, ficou bom. Pronto, agora ele pode ser publicado. Alcançar esse ponto não é fácil não, né, gente? Vocês sabem disso. Que delícia, Elaine, eu vi isso. Quanta maturidade, né, sua, de chegar nesse ponto de olhar com orgulho para o seu bebê e falar assim, tá bom, ficou pronto. Assim, é de uma maturidade, sabe, enquanto escritora, que acaba nos inspirando também, né? Então, assim, obrigada por essa fala que fortalece a gente, né? E aí, Elaine, você já deu algumas dicas, né? De o que fazer quando trava. Claro que funciona para cada um, mas já é uma dica. Vamos deixar adormecendo ali, depois a gente volta. Tudo no seu tempo, sem forçar. Acho que flui muito melhor, né? Isso. Mas e qual dica você daria para o escritor, para a escritora que está começando a se aventurar nessa linda viagem literária que é escrever? A mais simples possível. Senta e escreve. E eu vou explicar. Outra coisa que eu ouço muito, a história está na minha cabeça, só falta escrever. Amiga, na sua cabeça não vira livro. Senta e escreve, deixa fluir, deixa sair. Você não vai se preocupar se a vírgula está no lugar certo, se a palavra está escrita certa, se o parágrafo... Não, você vai deixar desaguar. A segunda etapa é a reescrita. Então, quando for reescrever, você vai colocar as coisas certinhas no lugar, ou talvez não, de repente lá pela 5ª reescrita que vai estar tudo no lugar. Mas o primeiro passo é escrever, porque é muita gente que me conta que a história está na cabeça, que eu já tenho tudo elaborado aqui, que eu vou esperar ter tempo. A gente não tem tempo. Não tem. Porque ou você trabalha, ou você estuda, ou você cuida de casa, ou você faz tudo ao mesmo tempo, que é o mais comum, né? Você cuida da família, você cuida da sua casa, você cuida de você, você cuida... E não vai ter tempo. Então, a gente precisa nem que seja ali aquela página por dia, ou aquele parágrafo, ou aquelas 2 linhas. Porque de 2 linhas em 2 linhas, 1 hora sai o livro. Mas se nem essas 2 linhas tiverem, só ficar aqui, não vai sair.
né? Então, o conselho, a sugestão, o mais básico possível é acha um tempinho, 5 minutos antes de dormir, e começa. Porque depois que começa, vai. Depois que começa, vai embora. Mas se você nem começar, não vai sair. Não vai sair o conto, não vai sair o poema, não vai sair o romance, não vai sair livro. Então, senta e escreve. A melhor dica de todas, né? Senta e escreve. E aí a gente fica pensando, Elaine, só aqui que você deu o gancho, né? 267 páginas. Você sentava no computador, conta pra gente, assim, era à mão, era no celular. Como é que foi ganhando essa, né? Porque chega uma hora que vai ganhando um volume. E aí, Sim. como é que isso foi ganhando tanto volume assim? Que é esse momento primeiro, que você disse, a primeira etapa, senta, escreve, não se preocupa com nada, não se preocupa com vírgula, com parágrafo, com palavra. Como que ganhou volume antes dessa segunda etapa? Eu escrevo no computador. Eu escrevo à mão só os insights, sabe? Aquelas ideias soltas, aqueles deságues que eu preciso de vez em quando, eu escrevo à mão. Mas o romance em si, a obra em si, ele é escrito no computador. Então, ele tinha um pouco mais, talvez ele tivesse aí umas 50, 60 páginas a mais quando eu terminei, e aí na reescrita ele vem sendo, né, lapidado, a gente corta muita coisa. Se eu não me engano, é Stephen King que diz, depois que terminar, corte tudo que não for o seu livro, a sua história, né? Então eu segui esse conselho, cortei tudo que não era história. Então ele reduziu aí pelo menos umas 60 páginas depois de pronto. Mas eu não me preocupava com o tamanho que ele ia ter, porque a história tem que ter o tamanho que ela tem. Eu não consigo escrever assim, eu tenho que escrever X páginas, não funciona para mim. Quando eu entro, por exemplo, em concurso, já participei de alguns, que tem que ter 3 páginas, já começo a sofrer dali. Porque eu falei, bom, tomara que eu tenha sorte e a história caiba em 3 páginas. Não que eu escreva muito ou pouco, mas a pressão de ter, né, aquele tamanho me incomoda um pouco. Mas sai, né? Sai. Mas num romance longo, eu não me preocupei em quantas páginas ele teria. Claro que a gente tem que olhar para o mercado, o livro, quanto maior, mais caro fica. Nós vivemos hoje numa era em que as pessoas estão mais aceleradas, então, se pegar um livro muito grande, você vai ter um pouco mais de dificuldade de saída. Essas coisas também precisam ser pensadas quando a gente quer escrever para o mundo. Então, eu acho que ele ficou num tamanho bom, essas 267 páginas. Mas quando eu estou escrevendo, eu não penso em nada disso. Ele vai ter o tamanho que tiver e depois a gente vai ver o que faz. Né? Se ele tivesse 500 páginas, provavelmente eu teria muito mais dificuldade de comercializá-lo. Mas essa é uma outra discussão, porque se eu concordo que a gente precisa pensar em mercado, mas, por outro lado, se a gente pensa demais no mercado, a gente vai tolher a criatividade. Né? Então, escrever para vender, escrever para ser lida, que é o que a gente quer, a gente, ao tempo todo, equilibrando os pratos. Né? Mas essa é uma outra discussão, porque é sempre muito complicado a gente pensar em termos financeiros quando está criando. Né? Então, eu prefiro deixar fluir, depois eu vejo o que acontece. Mas ele não ficou calhamação, né? Ele ficou ali no tamanho bonitinho, então eu fiquei feliz. Mas quando ele foi nascendo, eu só fui escrevendo. E quando eu fui cortando, eu não cortei com essa ideia de ele tem que ficar... Não, eu só fui cortando o que não cabia na história. E aí ele chegou a isso aí, ficou bonitinho, ficou bom. Tá maravilhoso. Você falou em cortar. Isso dói em você? Dói. Dói cortar? Dói. Sim. Dói. Porque eu acredito que tudo que que você escreveu é importante. E aí vou cortar. Isso. Como você lida com isso?
Dói. Porque, assim, quando a gente corta realmente o que não precisa estar ali, aí vai. Ah, isso aqui eu escrevi, mas isso aqui não precisa, isso aqui é informação demais, a descrição dessa árvore não precisa estar aqui. Isso vai. Mas quando são, por exemplo, eu cortei cenas que eu gostava muito. Eu cortei cenas que eu achei bonitas e que ficou com aquela dorzinha assim, mas aí eu cortei por motivos. Tudo que eu cortei tinha um motivo, assim. Não cabe, não está cabendo. A cena é bonita, mas não precisa estar aqui. Essa parte com essa aqui já explica bem, eu não preciso descrever mais nada. Então, dá aquela dorzinha no coração. Mas pelo bem da obra, para ela ficar coesa, para ela ficar coerente, para ela ficar gostosa de ler, vale a pena que a gente deixe o coração de lado um pouquinho e passe a caneta sem tanta dó. E eu vou contar um segredo. Embora eu comece pelo final, eu cheguei a um ponto desse livro de escrever um outro final. Depois de uma leitura beta que ele teve, e aí eu achei muito interessante a ideia que a pessoa me deu, e ele não teria um final que ele tem. Ele teria... Eu cheguei a escrever um final alternativo em que um importante segredo não era revelado. Vocês já leram, vocês vão saber o que é. E parava ali mais ou menos naquela cena final do shopping. O epílogo dele não teria. E aí depois eu fiquei num incômodo. Falei, não, depois de tudo isso, eles merecem. Eles merecem que tenha o epílogo. Eles não podem terminar isso dessa maneira. Mas esse final existe. Esse final existe. Entendeu? E acabava ali, acabava sem uma... quase com um final aberto, mas que não era um final feliz. E eu preciso do final feliz. Não é spoiler, mas ele tem final feliz porque eu preciso que as pessoas fiquem felizes. Mas não ficou, vamos dizer assim, não é ter ficado ruim, ficou bom o final alternativo, mas me incomodou demais, porque eu falei assim, é uma questão realmente de merecimento, eles precisam disso aqui, precisa saber, precisa ir adiante. Aí está engavetado aqui até hoje. Quem sabe vira outra coisa um dia. Eu ia fazer um comentário agora, mas aí eu ia dar um spoiler muito grande. Eu vou ficar, ó. Leiam para saber, leiam, porque éramos nós para saber. Olha, gente, a gente está aqui, né, chegando aqui na quase uma hora de entrevista com a Elaine. Vou dizer para vocês, mandei uma foto para a Elaine em dezembro, não foi, Elaine? Estava indo para uma confraternização com as minhas amigas da faculdade, né? E eu não conseguia desagarrar, né, do livro. Dentro do metrô, sabia que não ia ler quase nada, porque a viagem ia ser curtinha, mas estava lá, porque a construção que você faz da gente querer seguir, virar a página, é realmente muito impressionante, porque a gente acha que vai conseguir deixar o livro, mas aí você quer mais um pouco, mais um pouco. Isso é uma arte, né? Eu acho que isso, inclusive, é uma busca que a gente tem de envolver ali o leitor como escritora, de a gente ler com um olhar de escritor, de escritora, né? Então a gente vai falando como que ela fez isso. E aí, vou pedir para você, já que a gente está começando a se encaminhar aí para o final, para você dizer o que você quer dizer aí para o seu futuro leitor ou para as suas leitoras que vão aí ouvir um pouquinho como foi o processo desse livro, porque a gente aqui da Alquimia Literária é apaixonada pelos processos, porque cada artista, cada escritora, cada escritor tem o seu processo, a gente sempre aprende, mas parece uma coisa meio mágica, meio bruxa, meio alquimia, né? E a cada livro a gente aprende processos e fica encantado. E aí a gente quer saber de você. O que você quer falar aí para o seu leitor
a sua leitora que já se debruçou no livro, e para os futuros, que você quer compartilhar para deixar como recadinho aí? Gente, leiam porque éramos nós. Esse livro foi feito com muito carinho, com muito cuidado. Eu pesquisei muita coisa que nem está no livro. O Gustavo, por exemplo, é arquiteto. Eu entrei num grupo de arquitetura no Facebook na época e fiquei lá por meses para aprender nomes, jargões da profissão, né? E nem entra no livro, o livro não tem termos técnicos, mas era para escrever realmente personagens factíveis, né? Personagens verossímeis. A Júlia é advogada, eu trabalhei muito tempo na área jurídica, então eu tinha uma vivência, tinha pessoas para me inspirar com o jeito dela, com o jeito que ela falava, com os termos que ela usava. Também não tem termos técnicos, mas ela tem ela tem uma outra seriedade, ela tem uma outra maneira de se colocar. Então, tudo isso foi muita pesquisa. Os lugares por onde eu passei, por onde eu passei, olha só, vou junto com eles, por onde eles passam, são lugares que existem, são lugares que eu fiz questão de ambientar ali, para ficar com cara mesmo de realidade, né? Às vezes a gente pega umas histórias e não consegue, não é uma crítica, mas assim, às vezes tem a descrição, você não consegue muito bem visualizar, e eu escrevi visualizando, e eu acho que eu consigo fazer com que as pessoas visualizem os lugares. Enfim, o meu processo é muito caótico. Eu sou uma pessoa muito organizada no meu trabalho e sou uma pessoa completamente caótica para escrever. É uma dualidade bem esquisita. Mas eu digo caótico porque assim, eu espalho ficha para todo lado, eu escrevo muita coisa antes para conhecer os personagens, coisas que não vão estar no livro, mas que eu sei deles, eu conheço aquela pessoa, eu sei como ela se parece, eu sei qual a altura, o peso dela, eu sei o que ela gosta, o que ela lê, o que ela come, onde ela estudou. Eu faço umas fichas muito doidas para eu conhecer aquele personagem. E depois a história é o que é feita com um cuidado de a leitura ser gostosa, a leitura fluir, você não ter que aqueles engasgos. Claro, isso a gente tenta, né? Se eu conseguir, quem lê me conta depois, por favor. Ele passou por muitas leituras beta, ele passou por 3 leituras críticas. Então, é um trabalho que foi feito realmente com cuidado e carinho. Acho que não tem, né? Estou me repetindo, mas é o que está aqui na minha cabeça. O tempo todo eu fiz muita questão de que esse livro fosse muito bem produzido, que todo o carinho que eu tive com a escrita, que também viesse depois na apresentação dele. A capa é bonita, né? A capa nasceu de uma foto do meu casamento. E aí, quando o designer me falou isso, eu falei, eu não quero foto, eu não gosto de livro com foto. Ele, confia, deixa eu te mostrar o que está na minha cabeça. Aí ele pegou a minha foto, transformou só nessa silhueta pintada e tal, e que tem a ver também com o Gustavo. O Gustavo pinta em aquarela. Então, tem tudo tem uma história, nada é por acaso, né? Tudo tem um contexto. Então, contar isso para as pessoas é muito bom. Eu estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês, muito contente que vocês leram, que vocês gostaram, por isso eu estou aqui. E toda vez que chega um feedback, hoje de manhã eu recebi uma resenha de um rapaz que eu não conheço. Ele pegou o livro que uma amiga postou e tal, ele se interessou, comprou, tem umas semanas já, e hoje ele fez questão de me mandar uma resenha. Eu não conheço, nunca vi, não tenho nem a rede social dele. E eu achei sensacional. Eu falei, gente, isso é muito bom. Porque, na verdade, a gente não se acostuma. Eu não sei se alguém se acostuma. Algum escritor best-seller, alguma estrela. Eu não me acostumo. Toda vez que alguém diz, eu li o seu livro, olha só a resenha que eu fiz, eu desabo. Que é muito bom você ver pelos olhos de outra pessoa o que você escreveu. E eu descubro coisas sobre Gustavo e Júlia que eu nem sabia, pelos olhos de outras pessoas.
É muito legal. Ah, você sabia? A pessoa não pergunta, você sabia. A pessoa fala assim, olha, eu entendi que ela e ele, assim, assado, aconteceu. Eu falei, olha, é verdade. Eu não sabia que eles... Porque ganha vida, né? A obra não é mais sua depois que vai para o mundo. Então, é delicioso, é um prazer enorme, assim, tudo vale a pena quando... Né, os 6 anos que eu levei fazendo esse livro, valeu a pena demais quando alguém me diz assim, olha, eu achei assim, 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 assado, eu não concordei com isso, eu achei que aqui ela podia ter feito assim, podia... Isso é muito bom, isso é muito gostoso. Então, do processo que eu posso dizer encontre o seu, porque, na verdade, todo mundo tem o seu. Tem aquelas pessoas que têm bonitinho, fazem a escaleta, fazem o planejamento, faz capítulo, tal, tal. E tem aquelas que são como eu. Vai escrevendo, depois você capitula. Vai escrevendo, depois você vê onde vai o quê. Porque o mais importante é tirar de dentro. Então, não isso a gente não consegue dizer assim, ó, esse é melhor, aquele é melhor. Não tem. O melhor é aquele que funcionar para você. Mas entregue o livro para o leitor quando você ler e falar assim, tá legal, porque você fez o seu melhor. Né? Eu acredito muito nisso. Se eu pegar um livro meu e disser assim, tá mais ou menos, eu não tenho coragem de mandar para ela. Não vai rolar. Então, eu prefiro botar ele de volta na gaveta e a hora que eu olhar para aquilo com orgulho, agora eu fiz o meu melhor, agora tudo bem. Não vai agradar todo mundo, porque não existe livro no mundo que agrade a todos. Mas se eu estou orgulhosa de colocar aquilo no mundo, eu fiz o meu melhor e o que vai acontecer com ele depois eu não tenho mais controle. Então, tá tudo bem, eu estou tranquila. E é isso, gente, é uma alegria muito grande. Eu quero fazer isso o resto da vida, porque eu demorei 40 anos para colocar o primeiro livro no mundo, porque eu achava que, se não gostar, eu vou sofrer. E aí a gente aprende que, olha, se eu fiz tudo que eu podia de melhor, se eu não gostar, tudo bem, não tem problema. E não é menosprezando a opinião de ninguém, é porque realmente, se você fez tudo que podia e não agradou alguém, tudo bem, porque nenhum livro agrada a todos. Mas eu demorei 40 anos para entender que eu podia sim publicar um livro. E agora eu não quero outra coisa. Já são 4. Elaine, é uma delícia te ler e te ouvir. Ai, obrigada. É uma delícia. E aí você já falou, a gente já falou de tudo, ou quase tudo, porque não dá para falar tudo, né? Porque éramos nós. Agora conta aqui pra gente, aonde seus leitores podem comprar essa belezura? Esse romance lindo! Leiam porque éramos nós. Leiam. Porque éramos nós está comigo, está também no site da Editora Caravana. Eu tenho exemplares comigo que eu sempre deixo aqui para mandar com aquela dedicatória, aquele mimozinho de presente. Então, lá no meu Instagram, @elaine.escritora, tem o link do WhatsApp, que você fala direto comigo. Tem um formulário também que eu deixo lá. Às vezes a pessoa não quer falar comigo, ela entra no formulário e coloca o endereço. Tem chave Pix. Então, no link da minha bio você encontra todas as informações. Inclusive, encontra trechos dele, a apresentação da Carla está lá, fala um pouquinho sobre o livro, para quem quiser conhecer um pouquinho mais, está lá. E, querendo, por exemplo, comprar um cartão de crédito, compra no site da Caravana, www.caravanagrupoeditorial.com.br. Ele está lá também, porque éramos nós, um romance para mexer com você. Meu xodozinho. Elaine, maravilhoso. Assim, a gente está muito, muito feliz mesmo. É uma alegria ter aqui você nessa entrevista, né, com esse livro. 40 anos, bora botar 80, 120. Tem muito, muito romance ainda, muita história para você contar para a gente. E quem tiver alguma pergunta, né, quiser também colocar alguma pergunta aqui para a Elaine, a gente vai publicar
essa entrevista no YouTube e também no Instagram, tá? Vamos subir o desafio, hein, Elaine? Primeira vez que a gente vai fazer isso, subir essa entrevista para o Instagram também da Alquimia. E como a Elaine é uma escritora amiga nossa, ela vai estar ali acompanhando também. O arroba dela vai estar também, né, para as pessoas às vezes só linkarem. A gente vai deixar nos comentários também o seu arroba, a gente só clica e já chega lá para entrar em contato, fazer o pedido, acompanhar a carreira da Elaine também, outros textos que ela vai, com certeza, receber aí esses novos leitores e os leitores também que queiram fazer alguma aí interação com ela, que já tenham lido o livro. Foi uma delícia saber do seu processo, foi uma delícia ver como que nasceu aqui essa história de amor, né? Fico imaginando que quem escreve história de amor deve ficar mais inspirada ainda, né? Depois desse bate-papo. E a gente tem que encerrar, também ficaria aqui, eu tenho certeza que Mônica também até amanhã de manhã conversando com a Elaine, e a gente precisa se despedir. Mônica, quer falar alguma coisa? E Elaine, eu já fico por aqui. Eu vou falar só duas coisinhas. Sobre desaguar, Elaine, você falou isso algumas vezes e assim, me tocou bastante, está me fazendo refletir. Então, desague, amiga. Tem histórias que vai nos fazer refletir, vai nos fazer sacudir, vai nos sacudir como Raquel, né? Dentro da sua zona de conforto. A gente, muitas vezes, no dia a dia, tende a ficar na zona de conforto, né? E, às vezes, isso não faz bem nem para quem está na zona de conforto, nem quem está ao redor, né? Então, como Raquel, a gente tem que ser sacudido algumas vezes para sair dessa zona de conforto e viver, né? Exatamente. E viver a vida, viver o que tem para viver, porque ficar na zona de conforto é ficar em banho-maria. E ficar em banho-maria, às vezes é necessário, mas não é vida, né? É só ali amornar. E não, vamos explodir para a vida. Que bom que você veio com Porque Éramos Nós, nos sacudindo. E deságua. Sempre, como eu falei antes, é uma delícia te ler e é uma delícia te ouvir. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, obrigada por se doar um pouquinho aqui, né, para a gente, para mim, para a Izzy, para quem está nos assistindo. Obrigada, Alquimia, tenho uma gratidão imensa por tê-la aqui conosco. E agora a palavra está com você. Um beijo. Um beijo, querida. Eu agradeço muito o convite. A Alquimia é um projeto maravilhoso. Vocês são pessoas maravilhosas. Foi um presente conhecer vocês. É sempre muito bom estar com vocês. E foi muito bom falar de Porque Éramos Nós, porque é uma oportunidade incrível de estar aqui, né? A gente batendo esse papo. E falar sobre o meu livro é sempre uma delícia, né? Eu adoro falar sobre ele. De novo, pelo orgulho que eu tenho dele. Então, foi uma oportunidade incrível. E muito obrigada. E, pegando esse gancho, não fique onde não te cabe. Não faça como a Raquel. Onde não nos cabe, a gente não tem que ficar mais. Então, gente, leiam Porque Éramos Nós, me contem. Eu adoro saber o que as pessoas acharam. É um romance de entretenimento, não tem bandeiras levantadas, não tem conselho de vida para dar. Tem história, e aí você tira suas próprias conclusões e me conta o que achou dele. Meninas, muito, muito obrigada mesmo. Foi delicioso, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. A gente que agradece. Bom, até a nossa próxima A Hora da Escrita.